Saudações, Igreja Batista do Prado. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, num formato diferente, né? Estamos eu e Michele para comunicar que nós estamos com muita saudade, né? Das reuniões dos homens, das orações das senhoras, da nossa amada terceira idade, do nosso pastor, dos jovens, de todos os membros da Igreja Batista do Prado. E estamos aqui para começar a nossa EBD deste dia. E o tema de hoje, né? Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida neste trimestre, que é sobre a vida do Paulo. A revista foi toda feita pelo pastor Isaltino Gomes. A lição de hoje, ela tem o título O Preço do Resgate. E para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês, né, em Romanos 3, e já deixasse aberto para que nós possamos efetuar a leitura do texto. Então vamos começar a nossa EBD, né? Com um momento de oração. Michele está aqui, orar para que Deus fale aos nossos corações, que o Espírito Santo nos ensine algo neste dia e Ele fale aos nossos corações. Vamos orar. Deus, muito obrigada por este dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já nos permitiu fazer, Senhor. E agora em especial, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, que nós venhamos a entender, ó Deus, o teu propósito da manhã deste domingo, Senhor. Que o Senhor use o Eliezer, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo a mente de cada irmão, ó Deus, que vai, ó Deus, ouvir, ó Deus, estar estudando, ó Deus, a lição de hoje, Pai Santo. Para que, ó Deus, a tua palavra, Deus, não volte vazia, Senhor, mas que o Senhor mesmo fale aos nossos corações e nos ensine, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo quer nos ensinar. Obrigada pela manhã deste domingo. Fala conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Amém. Obrigado, esposa. Então vamos continuar, né? Esse título, ele me faz lembrar a palavra resgate, né? O preço do resgate, me faz lembrar de sequestro. E aí eu pensei em relembrar os principais assuntos, né? Os principais filmes que falavam de sequestro, né? Nós tivemos recentemente uma novela chamada Cúmplices de um Resgate. Também temos, né, o famoso filme o Resgate do Soldado Ryan, né? Que não teve, que o grande lance do resgate era conseguir encontrá-lo. Também tem um filme recente da Netflix, né, chamado Extraction, que também fala sobre um resgate frustrado. E também tem os exemplos, né, de sequestros que são... Os bandidos, né, ligam para as pessoas e exigem o resgate. E engraçado que esses sequestros, esses falsos sequestros, eles solicitam muitas vezes cartão de celular, crédito de celular. E os bandidos, né, ou seus cúmplices dentro das prisões, eles exigem, eles fingem que sequestrou alguém da família, muitos idosos caem, muita atenção, mas também é sequestro e tem um resgate. Um dos resgates mais significativos do Brasil, né, mais conhecidos, foi da filha do Silvio Santos, que foi muito interessante, né? O cidadão que sequestrou ela, ele exigiu e ganhou 500 mil reais, Silvio Santos pagou, porque a filha dele era importante para ele. E o que foi interessante é que logo depois ele foi à casa do Silvio Santos e sequestrou o Silvio Santos. E o sequestrador acabou morrendo. O fato interessante é que a Patrícia, ela falou para o sequestrador sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus. Recentemente, né, nesse último mês, existem pessoas que elas fingem que foram sequestradas para poder tirar algum proveito. Então, um estudante lá em Manaus, né, ele fingiu que foi sequestrado para que o pai pagasse resgate por ele. E sempre tem alguns filmes, situações que parecem engraçadas, mas não é,
É a pergunta, né? Será que alguém pagaria o preço do seu resgate? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita. Então, basicamente, os elementos que envolvem o sequestro, eu tenho que pensar, né, em quem vai planejar esse sequestro, eu tenho que planejar quem vai realizar o sequestro, quem eu vou sequestrar, onde é que vai ser o cativeiro, né? Quem vai pagar o resgate, onde como será pago o resgate, né? E se aquela pessoa vale a pena sequestrar, se vai ter alguém que vai querer pagar. São coisas que a gente tem que pensar sobre isso. Então, eu fui sequestrado, né? Eu tenho que saber qual é o preço do resgate. Eu, irmãos, já fui sequestrado. Né? O sequestro relâmpago no Rio. E não me pediram resgate, porque eu não tinha dinheiro, né? Mas me exigiram, né? Que eu levasse os meliantes de um lugar para o outro. E foi muito traumatizante ser sequestrado. Ainda bem que não pediram um valor financeiro. Nós estamos estudando, irmãos, sobre a vida de Paulo. Para que a gente entenda essa lição com propriedade, entenda de forma clara, é necessário lembrar sobre a biografia primeiro de Saulo. Saulo era judeu. Saulo era fariseu. Saulo era alguém que sabia muito da lei porque ele estudou com o rabino de mais sucesso na época, que era o Gamaliel. Saulo era um cristão perfeito. Em Filipenses 3 diz que ele era irrepreensível. Ele era chamado Hebreus dos Hebreus. Eu penso e chamo que atualmente, como o presidente diz, ele deveria ser chamado assim. Ele era um terrivelmente judeu. Ele era um judeu terrível, porque ele era muito judeu. Ele não era pouco judeu, não. Ele sabia tudo sobre os judeus. E também tinha a cidadania romana, né, sobre o judaísmo. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que ele era perseguidor de cristãos. Mas também a gente tem que lembrar da biografia de Paulo, da nova pessoa, que se converteu ao cristianismo, agora ele é uma nova pessoa. Ele foi chamado por Cristo. Cristo apareceu para ele e revelou o plano que ele tinha para a vida dele, que era levar a palavra de Deus aos não-judeus, aos gentios, que somos nós. Então, o evangelho chegou até mim devido a Paulo. A principal doutrina de Paulo, os ensinamentos de Paulo, pode ser basicamente explicado em 4 pontos. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cristo foi crucificado para morrer pelos meus pecados. Ele fez isso, a justificação, eu fui salvo pela graça e é pela fé. Ou seja, eu não preciso fazer nada. Eu fui salvo de graça. E eu tenho que viver a minha vida no Espírito. Essas são as principais doutrinas. Então agora, irmão, você já pode abrir sua Bíblia aí em Romanos 3. Nós vamos ler de 23 a 24. E aí? Já abriu sua Bíblia? Então vamos acompanhar aqui, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e há redenção. É este verbete, é esta palavra que nós vamos aprender no dia de hoje. O autor propõe que redenção significa livrar alguém por meio de pagamento de um preço. Ou seja, tinha alguém preso e eu vou pagar para que ele seja liberto. Essa é a ideia. Então, redenção é livrar alguém por meio de um pagamento de um preço. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para entender essa ideia, eu tenho que entender essa relação de quem é o meu Senhor e quem é o escravo. Quem é o Senhor? O Senhor era Satanás, em um momento anterior da minha vida, da sua vida,
da vida de Saulo. Quem escravizava ele eram os pecados. Eu era escravo de Satanás. Eu era escravo dos meus pecados. E quem me sequestrou foi os meus pecados. Quem me sequestrou não foi o coronavírus. O coronavírus não é meu inimigo número 1. A Michele não é minha inimiga número 1. Quem é meu inimigo número 1 é Satanás. É Lúcifer. E aí, para libertar desse resgate, para me resgatar, Deus tem o seu plano de amor. Porque Deus amou você. Porque Deus amou o Eliezer. Para que a gente não morra, mas tenha vida eterna. Dessa forma, Deus fez um plano maravilhoso por meio de Jesus Cristo. Esse resgate foi planejado. O meu resgate foi planejado. Quem planejou o resgate? Foi Deus. Quem pagou o resgate foi Jesus, que estava no princípio. No princípio era o Verbo. No princípio criou Deus e façamos o homem. Jesus estava lá. Onde foi pago o meu pecado? O meu pecado foi pago por um cordeiro sem mácula. A porta. Jesus é a porta. Jesus pagou os meus pecados lá na cruz. A minha redenção foi paga por Jesus. Eu estava sequestrado. Agora eu estou liberto. E qual foi o valor? Foi a morte. Foi o sangue. O sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. E qual foi o valor? Quanto eu devo por Jesus ter feito isso? Nada. Para você não se vangloriar, você não precisa fazer nada. Foi de graça. Dessa forma, irmão, lembrando, redenção é livrar alguém por meio de pagamento de um preço. E aí eu preciso entender, então, que Jesus, ele é o meu Redentor. O meu Redentor vive. Redentor é o substantivo da dor. Jesus é o meu Redentor. Eu estou, a minha redenção foi paga por Jesus lá na cruz. E aí eu preciso entender, irmãos, três perguntas importantes para que entenda esse contexto. Por que o apóstolo Paulo falou o seguinte? Então quer dizer que eu sou pela graça, eu posso pecar quantas vezes eu quiser, porque eu sou livre para pecar. Já que eu sou livre, eu posso escolher quem é o meu Senhor. Ué, mas então, se eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo de Deus? Eu tenho que entender isso de forma clara. Por isso, o autor do texto, da lição, ele propõe o segundo texto de Paulo, que também está em Romanos. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia, está abrindo a Bíblia aí? Em Romanos 6, de 15 a 22, 23. Vamos abrir a Bíblia? Olha o que está escrito. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos, não para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então eu sou salvo pela graça. Eu tenho que escolher então, irmãos, quem é o meu Senhor. Se o meu Senhor é o pecado, que me leva à morte, Lúcifer, ou se o meu Senhor é Jesus, que é a justiça de Deus. Eu tenho que fazer essa escolha. Eu tenho que escolher quem é o meu Senhor. E aí ele continua lá em Romanos. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração, irmãos. Não é obedecer a lei, pela palavra. É obedecer de coração.
é não obedecer somente à doutrina de Moisés, mas é compreender com a alma. E aí eu preciso entender que eu escolhi que Jesus é o meu Senhor. E aí eu fiz um quadro comparativo aqui embaixo para vocês meditarem. Saulo, Eliezer, era judeu. Eliezer, ele sabia da Bíblia. Saulo era perseguidor. O senhor de Saulo era a lei de Moisés. Está escrito lá que Saulo ele seguia, ele era irrepreensível. Irrepreensível, ele cumpria toda a lei de Moisés. Imitando o nosso presidente, ele diria: eu sou terrivelmente, não evangélico, mas servo da lei de Moisés. Esse era Saulo. Saulo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Será que o Eliezer acha que está fazendo a vontade de Deus porque segue os mandamentos da Torá, de Moisés? Por outro lado, olha a escolha que Paulo fez. Não é uma letra no nome, o S para o P, de Saulo para Paulo, que faz a diferença. Quem faz a diferença, meu irmão, é Jesus Cristo no coração. Quando você escolhe para que Ele seja o Senhor da sua vida. Paulo agora, ele é cristão, o perseguidor, aquele que foi responsável, que presenciou a morte de Estevão, que matou vários de nossos irmãos. Agora ele não é mais perseguidor, ele é perseguido. O Senhor dele não é mais a lei. O Senhor dele é Jesus Cristo. Agora, ele não é o hebreu dos hebreus, o terrivelmente da lei de Moisés. Ele é terrivelmente guiado pelo Espírito Santo, irmãos. A lei existe para ser cumprida, mas não a lei pela lei. Nós vivemos pela graça, pelo amor de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Então, eu chego à conclusão. Quer dizer, Eliezer, que você está falando que eu sou escravo de Deus? Sim. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, da vida eterna. O que está acontecendo é que o plano de Deus é que eu não morra. O plano de Deus é que eu tenha a vida eterna. Mas como assim, Eliezer? Agora eu sou escravo? Isso. Deus, da mesma forma que eu me relaciono, eu tenho vários papéis, Deus também tem. Deus é Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus falou para os discípulos: eu não vou chamar, mas eu não chamo vocês mais de servos. Por quê? O servo não sabe o que o Senhor faz. Nós sabemos o que o Espírito Santo faz, é nosso consolador, nosso amigo. Nós sabemos o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo milagres, ele está preparando um lugar para a gente. Eu tenho que compartilhar isso. Em Apocalipse, Jesus revelou para João e ele disse o seguinte: eu faço vocês reis. Eu faço vocês sacerdotes. Nós somos reis, sacerdotes, amigos de Deus. O relacionamento com Deus do servo e Senhor é como um casal que está noivo, que a noiva ama o noivo. A noiva ama o noivo, nós somos a noiva de Cristo. Nós amamos a Jesus, nós amamos a Cristo. Para terminar, meus irmãos, esta lição, eu gostaria de deixar uma reflexão com vocês. A pergunta é: será que você aceitou o preço do resgate? Quem sou eu? O preço do resgate, quem sou eu? Saulo era terrivelmente judeu, meus irmãos. Ele era perseguidor. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus quando cumpria a lei de Moisés e perseguia os nossos irmãos. Mas Saulo teve um encontro com Jesus. E você que está me assistindo, você já teve o seu encontro com Jesus? Você foi batizado? Você quis mudar o seu nome? Mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus pensamentos? Você quer ser igual Paulo, irmão?
não terrivelmente judeu, mas um cristão, o cristão dos cristãos, humilde, que ama Jesus. Você quer ser perseguido, meu irmão? Perseguido por o Evangelho? Se você não fala do amor de Cristo, você não está incomodando ninguém, meu irmão. Você nunca vai ser perseguido. Comece a falar no trabalho. Ah, mas eu não posso falar. Fala no trabalho, meus irmãos. Fala na rua. Fala em todo lugar que você vai ver a perseguição começar na sua vida. Quem é o seu Senhor, irmãos? Escolha. O meu Senhor não é a lei. O meu Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus é a salvação. Deus é a salvação, o significado do nome Jesus Cristo. E eu proponho a você, irmãos, parafraseando o nosso presidente, que você seja um cristão terrivelmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. O preço foi pago. Cristo é o nosso Redentor. Cristo vive. Amém.